Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine o cenário: o inverno mais rigoroso da história europeia, montanhas juncadas de minas e o medo constante da morte que cai do céu em forma de aço. No meio desse inferno, uma voz infantil não pede por pão, mas pela vida de um amigo. No Arquivo das Guerras de hoje, revelamos a jornada emocionante de um batalhão brasileiro que decidiu desafiar as ordens militares por causa do choro de uma criança. Por 6 meses, um cachorro tornou-se o coração de uma tropa em combate, provando que a humanidade é a única força capaz de silenciar os canhões. Prepare-se para descobrir como a mística da cordialidade brasileira adotou um mascote sob o fogo cruzado. O inverno de 1944, na região dos Apeninos, na Itália, não era apenas um registro climático. Era uma punição física que se abatia sobre cada centímetro de solo e sobre cada fibra do corpo humano. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, a transição do calor vibrante dos trópicos para o deserto branco e gélido das montanhas italianas foi um dos maiores choques de sua existência. A neve, que para muitos era um conceito abstrato visto apenas em cartões postais, tornou-se uma realidade cruel que escondia armadilhas mortais, congelava a água das marmitas e transformava o simples ato de respirar em uma nuvem de vapor que denunciava posições para os observadores inimigos. Foi nesse cenário de desolação e vigilância constante que a trajetória de um batalhão brasileiro cruzou o caminho de uma pequena vila de pedra, encravada na encosta de um vale que a guerra parecia ter esquecido, até que o som da artilharia decidiu reivindicá-lo. A entrada dos brasileiros naquela vila foi marcada por um silêncio tenso. As ruas estreitas, ladeadas por construções milenares que sobreviviam a bombardeios ocasionais, pareciam desertas. Mas por trás das janelas fechadas e das portas reforçadas, olhos aterrorizados observavam os homens de farda verde-oliva com o emblema da cobra que fuma. Para aqueles civis, a guerra fora uma sucessão de ocupantes ríspidos e requisições violentas. Quando o sargento que liderava a patrulha de reconhecimento parou no centro da praça, o que ele encontrou não foi um ninho de metralhadoras ou um oficial nazista em fuga, mas uma menina. Ela não deveria ter mais de 8 anos, e seus pés estavam envoltos em trapos para combater o frio. Em seus braços, ela apertava com uma força desesperada um cachorro pequeno, uma mistura indefinida de cores terrosas e orelhas caídas, que parecia tão faminto e assustado quanto a sua dona. O sargento, um homem vindo do interior do Brasil, onde o respeito aos animais e à terra era uma lei não escrita, aproximou-se com cautela. Ele não precisava de um intérprete para entender o pânico que emanava daquela criança. Maria, como souberam depois que se chamava, viu nos brasileiros a mesma ameaça que os soldados alemães representavam meses antes, quando animais domésticos eram frequentemente sacrificados para não denunciarem posições ou simplesmente para servirem de alimento em tempos de escassez extrema. Antes mesmo que o sargento pudesse dizer uma palavra de conforto, a menina caiu de joelhos na neve, as lágrimas abrindo sulcos na sujeira de seu rosto, e implorou com uma voz que parecia carregar toda a dor da Itália: "Não matem o meu cachorro." Naquele instante, o campo de batalha desapareceu. Não havia mais linha gótica, não havia mais estratégia militar ou ordens de Washington. Havia apenas a súplica de uma inocente e a honra de um soldado brasileiro. A reação da patrulha foi o primeiro sinal da mística que envolveria aquela história. Em vez de ignorarem a criança ou seguirem com a varredura tática, os pracinhas abaixaram suas armas. O sargento, retirando a luva de lã áspera, estendeu a mão e acariciou a cabeça do animal, garantindo à menina, através de gestos universais, que nada de ruim aconteceria ali. O cachorro, sentindo a mudança de energia, soltou um ganido baixo e lambeu a mão do brasileiro. Naquele momento, selou-se um pacto que desafiaria a lógica militar por 6 meses. Os brasileiros decidiram que, se estavam ali para libertar aquele povo,
a libertação começava preservando o que lhes era mais caro. Mas a logística de manter um animal em um batalhão em pleno combate era um pesadelo. Pelas normas do comando aliado e pelas ordens estritas do general Mark Clark, a presença de animais domésticos nas linhas de frente era proibida, pois latidos poderiam atrair fogo de artilharia ou patrulhas noturnas inimigas. No entanto, o batalhão brasileiro não era uma unidade comum. Era uma família extensa armada. Eles batizaram o cachorro de soldado e decidiram que ele seria o novo integrante da tropa. A primeira missão foi esconder o animal durante a inspeção dos oficiais de ligação americanos que visitavam o setor brasileiro com frequência. Soldado foi treinado com uma paciência sobrenatural pelos pracinhas. Eles descobriram que o animal possuía uma inteligência aguçada pela necessidade de sobrevivência. Em poucos dias, ele aprendeu que o som de um apito específico significava que ele deveria se esconder sob os cobertores nas barracas ou dentro das caixas de munição vazias. O silêncio absoluto tornou-se a primeira lição de soldado. Uma lição que ele cumpria com uma seriedade que assombrava os próprios veteranos. O cachorro parecia entender que a sua vida e a segurança de seus novos amigos dependiam da sua discrição. A alimentação de soldado era uma obra-prima da improvisação brasileira. Em um ambiente onde as rações eram contadas e o alimento era escasso, cada pracinha separava um pequeno pedaço de sua própria comida. Um pouco de carne enlatada aqui, um pedaço de biscoito de ração ali, e até mesmo leite em pó misturado com água quente para fortalecer o animal contra o frio cortante. O cachorro, que chegara à base esquelético e trêmulo, começou a ganhar força e vitalidade. Seus olhos, antes opacos pelo medo, tornaram-se alertas e brilhantes. Ele não era apenas um mascote, ele tornou-se um radar orgânico para a tropa. Com o passar das semanas, os brasileiros perceberam que Soldado possuía um sentido que nenhum equipamento de rádio poderia igualar. Ele conseguia ouvir o assobio distante dos obuses alemães muito antes de qualquer ouvido humano. Quando o soldado eriçava os pelos e corria para os abrigos, os brasileiros sabiam. A artilharia nazista estava a caminho. Essa habilidade salvou vidas repetidas vezes nas encostas dos Apeninos. Durante a noite, quando o silêncio era uma armadilha e a névoa ocultava os batedores inimigos, Soldado permanecia ao lado das sentinelas, imóvel como uma estátua de gelo. Se ele rosnasse baixo, quase de forma imperceptível, era o sinal de que algo estava se movendo na terra de ninguém. A confiança entre os homens e o animal tornou-se absoluta. Ele dormia nos pés dos soldados, servindo como uma fonte adicional de calor humano em noites onde a temperatura caía para 20 graus abaixo de zero. Para aqueles pracinhas, muitos deles jovens que nunca haviam saído de suas cidades no interior do Brasil, o cachorro era a única ligação com a normalidade, com a casa e com a paz que parecia um sonho distante. Soldado era a lembrança viva de que o mundo não era feito apenas de ferro e pólvora. A proteção a Soldado tornou-se um segredo de Estado dentro do batalhão. Oficiais brasileiros de nível médio, embora soubessem da regra, faziam vista grossa, tocados pela mesma humanidade que desarmara o sargento no primeiro encontro. Eles entendiam que o moral da tropa estava intrinsecamente ligado àquele animal. Punir os homens ou remover o cachorro seria como apagar uma das poucas luzes que ainda brilhavam naquelas trincheiras lamacentas. Houve momentos de perigo real, não apenas pelo fogo inimigo, mas pela burocracia. Durante uma visita de inspeção de um general americano de alto escalão, Soldado quase foi descoberto. Ele estava escondido em uma tenda de comunicações quando o oficial estrangeiro entrou para verificar os mapas. O silêncio foi absoluto. Os pracinhas prenderam a respiração, enquanto o cachorro permanecia imóvel sob uma pilha de casacos. Quando o general saiu sem notar nada, o alívio na base foi equivalente à conquista de uma colina estratégica. Com a chegada de 1945, a ofensiva final da FEB começou a ganhar força. O batalhão teria que se mover para posições mais avançadas e perigosas no Vale do Pó. O dilema de levar Soldado tornou-se central nas discussões das tendas. Deixar o cachorro para trás significaria o abandono,
e possivelmente a morte do animal, já que a região estava devastada. Levá-lo significava expô-lo ao fogo direto de metralhadoras e aos campos minados que os alemães deixavam como rastro de sua retirada. Mais uma vez, prevaleceu a alma do pracinha. Eles construíram um pequeno abrigo de lona reforçada que era acoplado aos caminhões de transporte de suprimentos. Soldado viajou quilômetros sob a proteção dos brasileiros, atravessando vilas destruídas e cruzando estradas sob fogo de morteiros. Ele tornou-se o veterano de 4 patas do exército brasileiro, um sobrevivente da linha gótica que carregava em seu olhar a mesma resiliência de seus companheiros humanos. Nas batalhas por Montese e Monte Castelo, Soldado esteve lá. Ele não estava nas linhas de assalto, mas permanecia nos postos de comando avançados e nos centros de triagem de feridos. Sua presença tinha um efeito terapêutico imediato sobre os homens que chegavam do fronte com as mentes estilhaçadas pelo horror do combate. Ver o cachorro, sentir o toque de sua pelagem áspera e o calor de sua companhia ajudava a trazer aqueles homens de volta da escuridão. Os médicos da FEB notaram que o tempo de recuperação emocional dos soldados que interagiam com o soldado era significativamente menor. Ele era o primeiro serviço de apoio psicológico da história das Forças Armadas Brasileiras em combate, agindo por puro instinto e por uma gratidão que as palavras não poderiam descrever. O cachorro que fora salvo pelo choro de uma criança, agora salvava, à sua maneira, os homens que o acolheram. A história de Soldado e da menina Maria tornou-se uma lenda interna que circulava entre os regimentos. Pracinhas de outras unidades faziam questão de visitar o batalhão para conhecer o famoso cachorro que salvou o Brasil. Ele recebia condecorações simbólicas, feitas de metal de estilhaços e fitas de uniformes rasgados. Ele era o orgulho de uma nação que se recusava a ser endurecida pela guerra. Mas conforme os meses avançavam e a vitória aliada tornava-se inevitável, uma preocupação começou a crescer nos corações dos pracinhas. O que aconteceria com o Soldado quando a guerra terminasse? O retorno para o Brasil era uma jornada incerta, através do Oceano Atlântico, e as regras de transporte sanitário e militar eram ainda mais rígidas do que as regras de campanha. A ideia de abandonar o animal que os acompanhara por 6 meses de inferno era insuportável para homens que haviam aprendido o valor da lealdade na prática mais extrema. A conexão entre os soldados e o cachorro era tão profunda que alguns homens escreviam para suas famílias no Brasil, contando as proezas de Soldado. Nas cartas censuradas que atravessavam o mar, histórias sobre o cachorro que previa bombardeios e que protegia as sentinelas tornaram-se comuns. No Brasil, as famílias começaram a ver Soldado como um herói distante, uma prova de que a humanidade de seus filhos e maridos permanecia intacta, apesar dos horrores narrados nos jornais. Soldado tornou-se o embaixador involuntário da fraternidade entre brasileiros e italianos. Ele simbolizava a união de 2 povos que, embora em lados opostos no início do conflito, encontraram na compaixão um terreno comum. Para a menina Maria, que continuava vivendo na Vila Libertada e que recebia visitas ocasionais de soldados que traziam notícias do seu animal, Soldado era a prova de que as promessas dos brasileiros eram sagradas. O batalhão continuou seu avanço, e Soldado continuou sendo o seu guardião silencioso. Houve um episódio específico no Vale do Pó, onde a unidade brasileira foi cercada por uma retaguarda fanática das tropas SS. O combate durou horas sob uma chuva torrencial que transformou o campo em um lamaçal impenetrável. No meio do barulho ensurdecedor e da fumaça, Soldado permaneceu calmo, servindo como ponto de referência moral para os homens que começavam a ceder ao desespero. Ele circulava entre as posições, latindo baixo quando precisava avisar sobre movimentos laterais inimigos que os soldados, ensurdecidos pelas explosões, não conseguiam notar. Foi naquela noite que os pracinhas entenderam que a proteção era mútua. Eles protegiam Soldado da burocracia e da fome, e Soldado os protegia da morte súbita e da perda da esperança. O pequeno cachorro italiano era agora um guerreiro brasileiro. A primavera de 1945 trouxe o florescer das paisagens italianas e a confirmação de que a guerra estava chegando ao seu ato final.
As tropas alemãs rendiam-se aos milhares, e a alegria da libertação começava a se espalhar pelas cidades. Soldado, já acostumado com a movimentação das tropas, parecia sentir que algo estava mudando. Ele via os brasileiros celebrarem, via a chegada de suprimentos extras e a diminuição das patrulhas de combate. Mas ele também via os caminhões serem carregados com o equipamento que seria levado de volta para os portos. A angústia da separação pairava sobre o batalhão. O sargento Mineiro, o mesmo que desarmara na frente da menina 6 meses antes, olhava para o cachorro e sentia o peso de uma dívida de honra que ainda não sabia como pagar. Ele jurara à menina que cuidaria do animal, e o animal cuidara deles. Como fechar esse ciclo de forma justa? A lealdade do batalhão a soldado foi testada até o último minuto. No meio das ruínas de uma guerra que estava morrendo, aqueles homens provaram que a coragem não se media apenas por medalhas, mas pela capacidade de manter uma promessa feita a uma criança. A história de Soldado estava prestes a entrar em sua fase mais dramática, onde o destino do mascote e o destino dos pracinhas se cruzariam de forma definitiva antes do embarque final. A trajetória daquele cachorro não era apenas uma curiosidade de guerra. Era o testemunho material de que o exército brasileiro fora para a Europa para semear a vida onde outros só haviam plantado a morte. O que aconteceria nos portos de embarque decidiria se a honra brasileira permaneceria imaculada até o último metro de solo italiano. A rendição definitiva das forças do eixo na Itália, em maio de 1945, trouxe consigo um silêncio que os campos de batalha não conheciam há anos. Para o batalhão brasileiro que protegera o cão-soldado, a alegria da vitória era temperada por uma angústia logística que pesava mais do que as marchas forçadas sob a neve. A ordem de repatriamento fora emitida, e os navios de transporte já começavam a ser preparados nos portos de Nápoles e Livorno. Foi nesse momento que o conflito entre o dever militar e a lealdade afetiva atingiu o seu ponto de ruptura. As normas de transporte eram taxativas e implacáveis. Nenhum animal, sob qualquer pretexto, poderia embarcar nos navios da Marinha Mercante ou nos transportes de tropas americanos que levariam os pracinhas de volta ao Brasil. As inspeções sanitárias internacionais e a disciplina militar das autoridades de ocupação não deixavam margem para exceções. Para o comando aliado, um cachorro era apenas um potencial vetor de doenças e um estorvo em navios superlotados com milhares de homens exaustos. Mas para os soldados do batalhão, Soldado era um veterano de guerra, um sobrevivente que carregava a alma daquela tropa em suas 4 patas. O sargento Mineiro, o mesmo que meses antes desarmara diante do choro da pequena Maria, convocou uma reunião secreta nas penumbras de um depósito de suprimentos. Ali, entre caixas de munição vazias e fardos de fardamento, os pracinhas conspiraram não para conquistar uma colina, mas para salvar o seu mascote da separação definitiva. Eles sabiam que não poderiam simplesmente pedir permissão. A burocracia do pós-guerra era uma máquina de moer sentimentos. A decisão foi unânime. Soldado iria para o Brasil, nem que para isso o batalhão tivesse que enganar todo o sistema de segurança dos exércitos aliados. Iniciou-se então uma operação de inteligência improvisada que envolvia carpinteiros de campanha, enfermeiros e motoristas. Eles construíram uma caixa de madeira com fundo falso, disfarçada como um estojo de instrumentos médicos, com furos de ventilação quase invisíveis, ocultos pela textura da madeira. Soldado, fiel à sua disciplina de guerra, parecia entender a gravidade da situação. Ele entrava na caixa e permanecia imóvel, em um silêncio absoluto, como se soubesse que qualquer ganido selaria o seu destino. A jornada da vila italiana até os cais de embarque foi uma prova de nervos. O batalhão teve que atravessar diversos postos de controle da polícia militar americana, conhecidos pela sua rigidez inflexível. A cada parada, o coração dos pracinhas disparava. Soldado viajava no caminhão de comando, sob a proteção direta do sargento e de 2 cabos que juraram protegê-lo com a própria vida. Houve um momento crítico em que um inspetor americano desconfiou do peso excessivo da caixa médica.
O sargento brasileiro, usando o pouco inglês que aprendera e uma dose cavalar daquela malandragem diplomática típica do nosso povo, convenceu o oficial de que se tratava de equipamentos sensíveis capturados dos alemães que precisavam de transporte especial. O blefe funcionou e o comboio seguiu em frente, mas a tensão só aumentava à medida que o cheiro do salitre do mar anunciava a proximidade dos grandes navios de transporte. O porto de Nápoles era um formigueiro humano. Milhares de soldados de diversas nacionalidades misturavam-se a refugiados e equipes de logística. O embarque nos navios brasileiros era vigiado não apenas pelos nossos oficiais, mas por inspetores internacionais que realizavam revistas minuciosas nas bagagens e nos equipamentos. Os pracinhas do batalhão formaram uma barreira humana ao redor da caixa de soldado. Eles criavam distrações, puxando conversas, oferecendo cigarros e moedas comemorativas aos guardas, enquanto a caixa era içada silenciosamente para os porões do navio, confundida com a bagagem pessoal dos oficiais. Quando finalmente o soldado estava a bordo, escondido em um canto escuro e ventilado da terceira cobertura, um suspiro coletivo de alívio percorreu o convés. O animal que fora salvo pela súplica de uma criança agora era um clandestino de honra em direção ao hemisfério sul. A travessia do Oceano Atlântico durou semanas que pareceram séculos. Nos porões quentes e úmidos, os soldados alternavam-se em turnos para cuidar do animal. O soldado não podia subir ao convés durante o dia. Ele vivia na penumbra, alimentando-se das sobras das marmitas que os homens contrabandeavam para baixo. A presença do cachorro no navio tornou-se um segredo compartilhado por centenas de homens. Até mesmo os marinheiros, ao descobrirem o passageiro ilegal, decidiram aderir à conspiração. Soldado era o elo que mantinha aqueles homens conectados com a experiência humana que viveram na Itália. Ele representava o sucesso da promessa feita a Maria. Durante as noites de mar calmo, o sargento levava o cão para uma rápida caminhada no convés superior, longe dos olhos dos oficiais superiores. Ali, sob as estrelas que guiavam o navio de volta ao Brasil, o homem e o cão observavam a imensidão do oceano, dois veteranos que haviam visto o pior do mundo e que agora buscavam a paz. A chegada ao Rio de Janeiro foi um espetáculo de proporções épicas. O porto estava tomado por uma multidão que agitava bandeiras e chorava à volta de seus heróis. No meio da música das bandas militares e dos discursos de boas-vindas, o batalhão enfrentava o seu último desafio: como desembarcar soldado sem que ele fosse apreendido pelas autoridades alfandegárias e sanitárias brasileiras, que eram extremamente rigorosas com animais vindos da zona de guerra. A estratégia foi de uma audácia absoluta. Os pracinhas vestiram soldado com uma pequena capa verde-oliva, escondendo-o dentro de um imenso saco de lona de um dos soldados mais altos do batalhão. Enquanto a tropa desfilava pelo cais sob os aplausos da multidão, o soldado carregava o saco com um cuidado que parecia excessivo para roupas velhas. O cachorro, mantendo a sua lendária disciplina, não emitiu um único som durante todo o trajeto até o quartel de desmobilização. Somente quando o batalhão estava seguro dentro das instalações militares no Brasil é que o segredo foi revelado. Soldado emergiu do saco de lona sob os gritos de alegria dos pracinhas. O mascote da FEB estava em solo brasileiro. A promessa fora cumprida. O sargento mineiro, com os olhos marejados, decidiu que Soldado iria morar com ele em sua fazenda no interior de Minas Gerais. O cachorro, que sobrevivera aos bombardeios alemães e ao inverno dos Apeninos, agora teria como horizonte as montanhas verdes e o sol generoso do Brasil. A notícia da chegada do cão correu às redações dos jornais da época, tornando-se um símbolo da cordialidade brasileira e do caráter humanitário de nossos soldados. Soldado não era apenas um cachorro, ele era a prova viva de que o Brasil não fora à guerra apenas para disparar tiros, mas para salvar tudo o que fosse digno de ser salvo. A vida de Soldado no Brasil foi longa e pacífica. Ele tornou-se uma lenda local na pequena cidade mineira, onde todos conheciam a história do cão que guiou patrulhas e previu bombardeios na Itália. O animal, que antes tremia ao som de qualquer trovão, associando-o à artilharia, aprendeu a relaxar sob a proteção de sua nova família.
O sargento, fiel ao laço criado no fronte, nunca se esqueceu da menina Maria. Através da Cruz Vermelha e de contatos que mantivera com a resistência italiana, ele enviou fotos de soldado no Brasil e cartas contando como o animal estava bem. Para a menina na Itália, agora crescendo em um país que se reconstruía, saber que o seu amigo estava seguro do outro lado do mar era a maior prova de que o mundo voltara ao seu eixo. As cartas que cruzavam o oceano eram os fios de seda que uniam dois povos através da memória de um animal. A história de Soldado e do batalhão que o protegeu é um dos pilares da mística da Força Expedicionária Brasileira. Ela nos ensina que a força de um exército não se mede apenas pela sua capacidade de destruição, mas pela sua capacidade de compaixão. Enquanto outras nações focavam na eficiência mecânica da guerra, o Brasil levava para o fronte uma humanidade que se manifestava em pequenos gestos, como o de salvar um animal a pedido de uma criança faminta. Soldado viveu o resto de seus dias cercado pelo afeto daqueles que ele protegera nas noites de vigília na Toscana. Ele foi o mascote que humanizou o aço e que lembrou a todos que, mesmo sob a farda verde-oliva, batia um coração civil que se recusava a endurecer. Com o passar das décadas, o relato sobre o cachorro que o batalhão protegeu por 6 meses tornou-se parte integrante da memória oral dos veteranos da FEB. Em reuniões de ex-combatentes, as proezas de Soldado eram narradas com o mesmo entusiasmo das batalhas de Monte Castelo ou Montese. Ele era o símbolo da resistência da vida diante da morte irracional. Para o arquivo das guerras, resgatar esta crônica é uma forma de honrar a memória de homens que souberam ser pais, irmãos e protetores no meio do maior conflito da humanidade. O sargento mineiro e o cão italiano são os protagonistas de um drama que nos orgulha como nação. Eles provaram que o Brasil possui uma blindagem moral única, capaz de ver beleza e dever onde outros só veem caos e logística. O destino final de Soldado foi um túmulo simples sob uma mangueira na fazenda de Minas Gerais, marcado por uma pequena placa que dizia apenas Soldado, veterano da FEB. Mas o seu verdadeiro monumento está gravado na alma de cada brasileiro que conhece esta história. Ele nos lembra de que o respeito à vida, em todas as suas formas, é a base da verdadeira liberdade. A menina Maria, que um dia implorou pela vida de seu amigo, tornou-se a madrinha involuntária de uma das jornadas mais emocionantes da nossa história militar. Ela deu aos nossos pracinhas um propósito que ia além das ordens dos generais. Ela deu a eles a chance de serem salvadores em um tempo de destruidores. Finalizamos este relato com a certeza de que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi única por causa desses encontros. A cobra fumou, a guerra acabou, e o rastro de decência deixado por nossos soldados continua a iluminar o presente. Soldado e o seu batalhão caminham agora na eternidade da nossa memória nacional, lembrando-nos de que a coragem e a doçura podem habitar o mesmo coração sob fogo cruzado. Que a trajetória deste pequeno cão italiano nos inspire a nunca ignorar o pedido de uma criança e a nunca abandonar um companheiro, seja ele de farda ou de 4 patas. O Brasil brilhou na Itália, e a luz desse brilho é eterna. Esta é a essência do arquivo das guerras, trazer para o presente os sentimentos e os sacrifícios que moldaram o nosso passado. A história do Soldado e da Maria é agora sua também. Que saibamos honrar este legado de fraternidade e que o exemplo de nossos pracinhas continue a nos guiar. A missão está encerrada, mas o afeto que uniu um batalhão a um cachorro sob as bombas da Segunda Guerra Mundial permanecerá invencível através dos séculos. O Brasil fez a sua parte, e a humanidade, graças à coragem e à teimosia de seus filhos, saiu vitoriosa mais uma vez no campo da honra. As montanhas da Itália hoje guardam o silêncio da paz, mas se soubermos ouvir com o coração, ainda poderemos escutar o latido de alerta de um pequeno herói atravessando a névoa dos Apeninos. É o som da lealdade brasileira, uma força que não se apaga com o tempo e que não depende de tratados políticos. É o testemunho de que fomos lá para libertar o espírito humano. O sargento, a menina e o cão são as peças de um triângulo de amor que a guerra não conseguiu quebrar.
E é nesta verdade que o Arquivo das Guerras encontra a sua razão de ser. Até a próxima história, onde a memória se torna imortal e o heroísmo brasileiro se torna eterno.